a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É com muita alegria que eu quero compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com o seu povo. It's with great joy that I want to share the word of God with its people. E sem mais delongas, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. With no further ado, I'd like to invite you to open your Bibles to Exodus 12. Nós vamos ler em português, a partir do verso 1 até o verso 14, e nós vamos ter no telão em inglês para você acompanhar. We're going to read in Portuguese and we're going to have it on the screen so you can follow. Todos acharam? Diga amém. All have Amém, found, glória a so- Deus. A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Verso 5: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser também um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, na casa em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e a executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão a festa do Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Feche os seus olhos, vamos orar. Let's close our eyes. Pai, Let's nós pray. estamos aqui Father, diante we're da here Tua Palavra. Before your word. Deus amado, a minha oração neste momento é que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos. Beloved Father, my prayer is that you use Que eu não me venha falar instruments nada in- de mim mesmo, mas aquilo que vem do Espírito Santo do Senhor. that I may not speak in my own, but E que o through the Senhor Spirit. opere não somente nos meus lábios, mas nos ouvidos daqueles que estão receber a mensagem do Senhor. Not only operating my lips, but to the ears of those who are listening. Pai amado, e não só nos ouvidos, mas no coração. Not only in their ears, but Porque in a their Tua heart. palavra é viva e eficaz. Because your word is living word, E ela tem poder para nos santificar e nos salvar. and it has power to sanctify. Opera com o Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Work with your spirit this morning. Essa é a nossa oração no This nome is de our prayer, Jesus. in the name of Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que essa passagem é uma passagem muito especial This is a very special passage e que nós nos encontramos em um momento where we find in a moment, também muito especial. in a very special moment. Nós estamos há exatamente uma semana da celebração da Páscoa We're 1 week away from Passover, e eu queria compartilhar uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração and I want to share a message that the Holy Spirit put à in my heart. medida que eu meditava e conhecia um pouco mais da história do nosso Senhor Jesus Cristo. When I meditated and knew a little bit more of the story of E Jesus principalmente Christ, nos atos que ele fez na última semana. especially in the last acts that he did in the last week. Antes de Jesus começar o seu ministério, Before Jesus began his ministry, João Batista estava batizando, John the Baptist was baptized. estava pregando o reino de He Deus, was preaching the kingdom of God. estava cumprindo a profecia do Antigo Testamento de que ele seria aquele que abriria o caminho, que prepararia o caminho do Senhor. He was fulfilling the prophecy that was on the Old E Testament. ele pregando no Rio Jordão o Opened arrependimento e batizando as pessoas. it. He was preaching by the river Jordan, baptizing. João Batista de repente fala uma frase, uma declaração, uma verdade.
John the Baptist suddenly says a phrase, a declaration. quando ele avista Jesus pela primeira vez na história bíblica, When he sees Jesus for the first time in the biblical story, ele tem uma revelação. he has a revelation. Ele tem uma visão. He has a vision. Uma visão natural de um ser humano que se aproximava, A natural vision of a man that was coming to him, mas uma revelação espiritual e sobrenatural quando ele diz: but a supernatural. Eis o Cordeiro de Deus, Here's the Lamb of que God tira o pecado do mundo. that takes away the sin E of ali the ele world. está falando quem Jesus é, And there he's saying who Jesus is, e não só o que ele é, mas aquilo que ele veio fazer. not only who he is, but what he came to do. E diante dessa revelação, And through this revelation, eu creio que Deus já colocou no coração e na mente daqueles ouvintes que estavam ali em volta dele, in that moment he put in the ears and the mind of porque those eles who were conheciam listening, essa palavra. because they knew this word. E talvez nós, um pouco desavisados, chegamos na igreja, nos convertemos, And us, with now knowing, come to church, assim como eu, um dia ouvi que um cordeiro veio para nos salvar e não entendi nada. just like when I first heard that a lamb came to save us. I E didn't aí understand anything. eu queria falar sobre essa Páscoa, sobre esse significado, sobre aquilo que isso representa para nós, cristãos, discípulos do Senhor Jesus. And I want to talk about this Passover, what it means to us as believers. E eu poderia escolher algum texto do Novo Testamento, I could have chose a text from the New algum Testament. texto sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus, porque nós sabemos, a Páscoa é sobre Jesus, é sobre Cristo. I could have chose a text about the resurrection. Mas por pelo menos dois motivos, Deus me levou a esse texto. But for two reasons, God took me to this Primeiro text. que quando nós queremos entender algo, nós precisamos ir para o início de tudo para entender a raiz daquele propósito. For us to understand something, we got to go to the beginning, to the root of the thing. E segundo, se tem algo que eu amo na palavra de Deus, And second, if there's something that I love é in the Word entender e of God, compreender como o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão tão conectados. how the Old Testament and the New Testament are connected. Porque às vezes parece que a gente tem uma divisão tão grande. Because sometimes we think there's a great division. O Antigo Testamento é um Deus e o Novo Testamento é um outro Deus. Jesus só está no Novo Testamento. The Old Testament is one thing, the New Testament is another, and Jesus is only on the New Testament. Mas Deus vai nos ensinando que a Bíblia ela é completa e ela está falando de um único assunto. But we understand that the Bible is complete and it's talking about only one thing. De Gênesis a Apocalipse, o foco da Bíblia é nos apontar para uma pessoa. From Genesis to Revelation, the focus to point to one person. Então, quando João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está remetendo a este episódio. So when John the Baptist is saying, here's the Lamb of God who takes away the sin of the world, Essa é a Páscoa do Senhor, como nós lemos aqui. this is the Passover of the Lord. E like no we mundo read. secular, muitos têm em sua mente a Páscoa como um evento comercial para vender chocolates. In the secular world, they think the Easter is a day of selling chocolate. Para alguns cristãos nominais, talvez, que cresceram em um lar cristão, mas não têm um relacionamento com a palavra de Deus. Maybe to those who come to church but don't have a connection with the Word Talvez of a God. Páscoa é só um feriado religioso que tem a ver com a igreja. Maybe Easter is just a religious holiday that has to do with E the church. para esse povo, o povo de Israel, que muitos deles que não creram em Cristo, a Páscoa é sobre uma libertação natural, terrena. And for those, the Israelites, they see the Passover as something that just happened. Mas Deus vai mostrando de forma progressiva como Cristo é o cumprimento de tudo que nós vemos na Bíblia. But as we see, Christ is the fulfillment of everything we read in the Para Scripture. nós, discípulos de Jesus, nós celebramos a Cristo, nós celebramos a este homem, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, para tirar o meu pecado e o seu pecado. For us as Christians, we celebrate this as Jesus who came to take away the sins of the world. Para muitos, isso é só um evento histórico. For many, this is just a historic moment. Deus, nós estamos aqui no livro de Êxodo e Deus, desde o princípio, foi demonstrando, foi revelando este plano de salvação que Ele tem para o ser humano. Since the beginning, here in Exodus, God has been revealing His plan of salvation. Quando Adão e Eva pecam e Deus mata um animal e coloca suas peles como roupa para eles, para cobrir a sua vergonha, Deus está demonstrando When God kills an animal, when Adam and Eve, He covers Adam and Eve with the skin of that animal. que para a cobertura dos pecados, a cobertura para a vergonha do homem, deveria haver um sacrifício. But the shame of man needed a covering through a sacrifice. Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, e ele vai, e no último momento, Abraão fala para o seu filho, Deus proverá um cordeiro. When Abraham was going to sacrifice his son, he said to his son, God will provide. Deus já está demonstrando que um dia viria um cordeiro perfeito, verdadeiro, que seria suficiente para salvar pecado.
God was showing that there would be a day that would be a lamb offered sufficient for his E o Antigo Testamento e o Novo Testamento se conectam tanto que um sem o outro não faria sentido. The Old Testament and the New Testament connect so much that one without the other wouldn't make sense. Porque, vamos falar a verdade, é entender que o sangue de um animal pode salvar o pecado de um ser humano, isso não faz muito sentido sozinho. That the blood of an animal would be enough to save a human being, that doesn't make really sense. E também, se isso não existisse, se Deus já não tivesse revelado progressivamente para o seu povo, Jesus chega e morre numa cruz para salvar os pecados das pessoas como um cordeiro, também não seria completo. And if Jesus had only died on the cross to save the sins of the world, that also wouldn't be enough. Mas Deus está revelando a sua verdade para o seu povo, e hoje nós estamos aqui para receber essa verdade nos nossos corações. And today God is revealing this truth to us, and here we are to receive it. Qual in é o our heart. contexto dessa passagem? O que está acontecendo com o povo de Israel? What is the context of this word? What is happening to the people of Israel? O povo de Israel estava se tornando grande na terra do Egito. The people of Israel were becoming big in the land of Egypt. Eles foram levados pelo próprio Deus, They were taken by God himself. até que Deus aparece a Moisés numa sarça e escolhe Moisés como aquele que seria o libertador do seu povo. Till God appears to Moses in a burning bush, and that he would be the deliverer of his E nos people. capítulos anteriores nós vemos como Deus vai operar através da libertação desse povo. And how God was going to operate to the deliverance of that people. Deus já trouxe 9 pragas ao povo do Egito, a Faraó. God brought 9 plagues to Pharaoh and the people of Egypt. E aqui ele está revelando, instruindo sobre a 10ª praga que iria acontecer em toda a terra do Egito. And now he's revealing the 10th plague that was going to happen in the land of Eu Egypt. creio que essa noite foi a noite mais terrível daquela que era a maior nação da época, do seu tempo. I believe that this was the most terrible time in the biggest city at that time. Você pode imaginar em uma noite todas as casas de um país, de um reino, ter a morte do seu primogênito. Can you imagine in every house in that town the death of the Era uma firstborn? noite de juízo. It was the night of judgment. Era uma noite onde a ira de Deus estava sendo derramada, It was the night where the wrath of God was being poured out, mas também era uma noite onde a misericórdia de Deus estava sendo revelada. but also where the mercy of God was being revealed. Foi uma noite onde teve morte em todas as casas, inclusive nas casas dos israelitas. There was a night there was death, including the houses of the E Israelites. isso tem uma história maior por trás. And this has a bigger story behind it. Haverá um dia que um juízo de Deus chegará sobre todos. There will be a day of judgment that will come over all. Mas aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador não experimentarão essa morte. But those who have Jesus Christ in their heart will not presence this death. Assim como os israelitas foram salvos, Just like the Israelites were saved, os israelitas foram poupados. they were spared. O povo que confiava em Deus foi poupado. Houve um substituto para a morte dos primogênitos naquele dia. Just like the people of God were spared, there was a substitute for the firstborn. E isso está tão conectado com a vida de Cristo, This is so connected to the life of o Christ. nosso Cordeiro, Our Lamb, aquele que veio para cumprir essa realidade. the one who came to fulfill this reality. A Bíblia diz que aquilo que eram os rituais, a festa da Páscoa, era uma sombra de uma realidade que ainda viria. That Passover that happened in the Old Testament was just a shadow of E what was essa to come. realidade é Cristo. And this reality is Christ. Essa realidade é Jesus. This reality is Jesus. Essa realidade é o nosso Senhor e Salvador. This reality is our Lord and A partir de Savior. agora não mais precisa um cordeiro morrer todos os anos para que o pecado seja perdoado. From now on, you don't need a lamb to die every year for forgiveness of sin. A salvação chegou e ela é única, exclusiva e suficiente. Salvation came, it's only insufficient. Um sacrifício permanente aconteceu para mim e para você. A permanent sacrifice happened for you and for me. Uma noite da ira de Deus, do juízo de Deus vai passar, mas nós estaremos dentro das nossas casas com o sangue do Cordeiro nos protegendo e nos livrando. A night of wrath will come, and the blood of Jesus, we will be inside our homes being protected. A Páscoa é mais do que qualquer coisa, Pastor. livramento. Passover is more than one thing. A Páscoa no hebraico significa pessá, que significa passagem. É a passagem do anjo da morte que trouxe libertação e livramento para o povo de Deus. Passover in Hebrew means passar, which means to pass over out. E enquanto nós lemos aquilo que era uma mensagem simbólica, While we read the symbolic message,
Essa mensagem de Êxodo, ela é um símbolo, algo que iria ainda acontecer. This was symbolic of something that was to happen. E quando eu mencionava e meditava naquela que é a realidade, Cristo, When I meditate in the reality that was Christ. eu queria te convidar a caminhar comigo sobre essa última semana de Jesus. And I want to invite you to walk this last week of Jesus E como isso se cumpre, tudo aquilo que Deus falou através de Moisés. and how this fulfilled everything that God said through Moses. Quando nós olhamos para os evangelhos, When we look at the Gospels, e depois de Cristo fazer tudo aquilo que ele já deveria ter feito, and after Jesus did everything that he had done, ele se entregou ao Senhor, ele se dedicou a Deus, ao seu Pai. he surrendered to God, he surrendered to his Father, Ele curou os enfermos, he healed the sick, libertou as pessoas dos demônios. he delivered people from demons, Ele pregou o reino de Deus, a salvação. he preached the kingdom of God, salvation, Ele falou sobre aquilo que ele ia fazer. he spoke of what he was going to do. Mas agora, nessa última semana, chegou a hora de cumprir aquilo que estava prometido. But in his last week, now he came the time to fulfill what was written. E a Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, And the Bible tells us 6 days before the Passover, Jesus faz uma longa viagem com seus discípulos. Jesus does a long journey with his E ele disciples. entra na cidade de Jerusalém, And he enters the city of que a Jerusalem. Bíblia vai chamar de a entrada triunfal. The Bible will mention this as a triumphant Ele entry. entra não como um rei ou como um governante poderoso, humanamente falando, Not as a governor or a king, powerful in human mas terms, ele entra sentado em um jumento, assim como estava profetizado, but he comes riding on a donkey as it was significando que prophesied. ele é um rei humilde, um rei manso, That he resembles that he was a meek que ele and não ia tomar o humble, governo de Jerusalém pela espada, that he was not going to take Jerusalem by the sword, mas que ele veio para pregar o reino, inclusive para os seus inimigos. but he came to preach the gospel, E including to quando his enemies. Jesus entra em Jerusalém, And when he enters in as Jerusalem, pessoas começam a clamar, começam a falar: people start calling out and saying, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Hosanna, Hosanna, Bendito son é of David. aquele que vem em nome do Senhor. Blessed is he who comes in the name of the Lord. A palavra Hosana, ela vem do hebraico, ela significa literalmente vem nos salvar. The word Hosanna literally means come to save us. Então, se lá em Êxodo, o Deus falou, orientou o povo, If in Exodus God ordained his people a cada um deles, a cada família ir buscar um cordeiro e trazer para dentro da sua casa. ordered his people to bring a lamb inside their homes. Agora essa sombra é revelada e o Cristo, o cordeiro, voluntariamente entra em Jerusalém para ser sacrificado. Now the lamb comes willingly to surrender himself as a sacrifice. E eu não sei você, mas eu nunca fui atrás desse cordeiro. I don't know about you, but I never went Esse after cordeiro, this ele veio lamb. atrás de mim. This lamb comes Esse after cordeiro, me. ele se revelou a mim no momento que eu menos esperava. This lamb revealed himself when I least No expected. momento que eu menos desejava. In the moment that I least Tudo desired. que eu queria, e talvez você também, era viver para você mesmo. Everything I wanted, or who knows, even you wanted Era to ir live atrás for dos yourself. seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você achou que era melhor para você. To live for your dreams and what you thought it was best for yourself. Até que de repente, sentado em um jumentinho, chega um homem em Jerusalém. Until a man comes riding in a donkey in Jerusalem. Até que chegou um homem na sua Jerusalém, dentro da sua casa. Until a man in your Jerusalem, in your house. Um homem que você não precisou buscar. A man that you did not need to seek. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele se revelou a nós, nos dando vida. The Bible says that we were dead in our own sins, but he revealed himself in our Que lives. homem é esse? Que cordeiro é esse? What lamb is this? Ele é muito melhor do que a simbologia. He's greater than symbology. O símbolo diz, traga o cordeiro para sua casa. A realidade diz, o cordeiro vai até você. The reality, you don't bring the lamb to your house, the lamb Eis o comes to cordeiro you. de Deus entrou em Jerusalém. The lamb of God entered Jerusalem. Hosana, Hosana ao filho de Davi, vem nos salvar. Hosanna, Hosanna, son of David, come to save Vem us. nos salvar, nós precisamos da tua salvação. We need your salvation. E Hosana é um grito de socorro, Hosanna is a cry out of help. mas agora que nós conhecemos a realidade na linguagem cristã, ele se tornou um grito de celebração. And now we know in the Christianity it became a cry Quando of declaramos joy. Hosana, nós estamos celebrando nas alturas a salvação que chegou até a nós. When we cry out Hosanna, we're celebrating the salvation that came to us. Jesus cumpre aquilo que foi simbolizado sobre ele. Jesus fulfilled what was Jesus symbolized é by um him. homem que cumpre promessas. Jesus is a man who fulfills A promises. maior promessa que ele fez foi a salvação e ele veio trazer. Ele não decepcionou.
The greatest promise that he did was salvation. Talvez muitos dos planos que nós fazemos Maybe the plans that we do, parece que tarda a vir, it takes a time to get, mas a salvação ela é urgente. but salvation A salvação é is urgent. agora. Salvation A is salvação now. é instantânea. Salvation is As instantaneous. pessoas lá no Êxodo foram orientadas por Deus a comer a Páscoa The people on the Old Testament were orientated to feast on the com as Passover. sandálias nos pés e com o cajado na mão, preparado para sair daquela terra, With the shoes and their sandals on their feet, and the staff preparado in their para hand, deixar a escravidão. ready to leave slavery. Isso quer dizer que a salvação e a libertação é urgente. That means that salvation Ela and deliverance não é is para urgent. amanhã, It's not for tomorrow. ela não é para a semana que vem, It's not for next week. ela não é para quando eu estiver pronto, ela é para agora. It's not for when I'm ready. It's for now. Eles comeram pão sem fermento. They eat unleavened Eles não bread. tiveram tempo de deixar o pão fermentar naturalmente. They didn't have time for the A bread to unleaven. salvação é urgente, a mensagem da salvação está chegando até você hoje, porque Deus tem pressa. Salvation is coming to you right now because He's urgent. Talvez você já ouviu, você já experimentou, você tem posse dessa salvação. Maybe you heard you have possession of this salvation. Mas Deus quer te lembrar de onde Ele te tirou. But God wants you to remember where Na you came festa da from. Páscoa, além dos pães sem fermentos, que significa a pressa e a urgência de Deus, In Passover, where the unleavened bread means urgent from God, Deus também orientou que eles comessem ervas amargas, He also told them to eat bitter grapes, para que eles se lembrassem for them to remember de onde Deus os tirou, where God has do taken tempo them de from. escravidão. For the time of slavery. Você consegue lembrar de onde Deus te tirou? Can you remember where God has taken Nós you from? estávamos escravos do pecado We were slaves to sin, e agora nós estamos livres. and now we're free. Agora, voluntariamente, nós servimos a esse Deus que nos libertou. Now willingly we serve this God. E aí, depois que Jesus entra em Jerusalém e é ovacionado por aquele povo, And now that Jesus enters Jerusalem and the people call out to Him, ele se dirige ao templo. He makes His way to the temple. E Jesus vai mostrar agora um lado que a gente ainda não tinha visto dele nos evangelhos. And Jesus now was going to show something of Himself that we haven't seen in the gospel. Um homem que sempre mostrou a mansidão e a humildade. A man that showed his meekness and humbleness. Agora ele aparece irado. And now he's angered. Mas essa não era uma ira carnal. But this wasn't carnal anger. Porque ele chega no templo e ele vê as coisas que estão acontecendo na casa de Deus. Because he enters the temple and he sees the things that are happening in the house of Na God. casa do seu pai. In the house of his father. E o texto de Êxodo vai dizer que este cordeiro precisava ser sem defeito. And the text is, Exodus is going to say that this lamb has to be with no blemishes. Eles traziam o cordeiro para casa no dia 10 para sacrificá-lo no dia 14. Então há um período de exame, de examinação deste cordeiro para saber se ele é sem defeito mesmo. They brought the lamb on the 10th and they sacrificed on the 14th at the time to see if it really had any blemishes. Então nesse período em que Jesus entra em Jerusalém, aquilo que ele fez nos próximos dias revela a sua pureza. So what Jesus did when he entered Jerusalem, it Revela revealed his que ele purity. sim se enquadra, ele sim cumpre este cordeiro puro, sem defeito, sem mácula. That he fulfills this lamb with no blemish. E um homem puro como Jesus, aonde ele chega, ele traz pureza, ele traz santificação. And a pure man like Jesus, wherever he enters, he brings clarity and purification. E quando ele vê o templo, a casa de Deus, cheio de barganha, cheio de vendas de animais, de cambistas trocando dinheiro, And when he enters the house, he sees a lot of men selling and profiting out of that. ele entende que tudo aquilo está impedindo as pessoas de buscar o principal propósito. He sees that it's prohibiting people to seeking Qual era o propósito? Ele diz, the purpose. está escrito, a casa do meu pai, a minha casa será chamada casa de oração, É o mas eles- vocês fizeram delas um covil de ladrões. And he says, but my house will be called the house of prayer, but you have made into a den of thieves. E Cristo vem para purificar. And Jesus came to purify. Ele virou as mesas, He flipped the tables. ele debateu com os fariseus e os mestres da lei, He debated with the Pharisees and e masters of ninguém the law. pôde achar nele um defeito. And nobody could see a blemish Então on him. esse Cristo, este Cordeiro que entra voluntariamente na nossa vida, So this lamb that enters our life willingly, quando ele entra, ele tira de nós, ele tira da nossa casa, ele tira da nossa vida when he enters, he takes away from our lives, from our inside, toda a impureza que há em nós. all the impurity that is on us. A Bíblia diz que a tua palavra, a palavra dele, ela nos santifica. The Bible says that his word
sanctify us. Então eu queria meditar com você nessa realidade, nessa verdade. So I want to meditate with you in this reality. Qual é o nível de santificação que nós estamos vivendo? What is the level of sanctification that we are living? Porque se nós não estamos vivendo em santificação, isso significa que talvez o Cordeiro não entrou na nossa casa. Maybe if we're not living in holiness, maybe the Lamb didn't enter our house. Talvez esse Cordeiro ainda não teve liberdade de virar as mesas e tirar as coisas que estão erradas. Maybe this Lamb didn't have the authority to flip the table and Tirar take as away the coisas things que that are estão wrong. impedindo você de viver o propósito, de ir à casa do Senhor The things that are prohibiting you to go to the house of the e viver o the propósito Lord, que Ele tem para você. and to live the purpose that He has for you. Cristo passa por esses dias Christ lives through those days onde Ele é examinado where He is examined e aprovado. and approved. Não há nada. There is nothing. A Bíblia diz que nenhum erro, nenhum engano achou em seus lábios. There was no mistake or wrong in Him. O nosso Cristo é um Deus puro, Our Christ is a pure, é um Deus verdadeiro. it's a truthful God. E como pode alguém, And how can anyone, como pode um homem salvar os pecadores, how can a man save sinners se ele não fosse esse homem puro que ele é? if it wasn't this pure Se man ele não that He fosse is? esse Deus verdadeiro que ele é? If it wasn't this true God that He is? Se ele não fosse esse Deus que pode nos santificar e nos lavar? This one that can sanctify us and cleanse us. E aí Jesus, depois de fazer isso, And Jesus, after doing this, ele senta He sits à mesa com os seus discípulos. at the table with His disciples. Depois de 3 anos e meio de ministério, ele chega a um lugar After 3 years and a half of ministry, He comes to a place. onde ele disse: eu ansiei muito por ter esse momento com vocês. He said, I eagered so much to have this moment with you. Ele agora estava vivendo, dando um novo significado para a refeição da Páscoa. And now He was giving a new meaning to the supper. Deus disse lá no Antigo Testamento que esta era uma festa, God said in the Old Testament that this was a feast, um rito que eles deveriam celebrar de geração em geração perpetuamente. that they should celebrate from generation to generation and E forever. como um bom judeu e seus discípulos todos judeus, eles estavam à mesa para celebrar a Páscoa. And as a good Jew, He was at the table celebrating the Passover. Estavam prontos a experimentar do pão, They were ready to eat of the bread, para comer as ervas amargas, to eat the bitter grapes, para relembrar a salvação que o seu povo teve, to remember the salvation of His people, para celebrar a liberdade da escravidão de um povo. to remember the deliverance of a people. Mas o que era para muitos apenas um evento But religioso, For many, it was just a religious event de algo histórico que aconteceu no mundo natural. of something historical that happened in the natural Deve world. ser muito bom para alguém que vive em escravidão ser liberto. It must be very good for somebody that lives in slavery to be delivered. Mas Jesus agora estava prestes a inaugurar uma nova aliança. But Jesus is now ready to start a new covenant. Ele estava prestes agora a revelar o verdadeiro sentido de tudo aquilo que Deus fez no passado. He was ready to reveal everything that God had meant Deus não in the queria past. somente salvar os israelitas da escravidão do Egito. God not only wanted to deliver the Israelites from Egypt. Isso é muito pouco para aquilo que Deus pode fazer. This is very little for what God can do. Os israelitas morreram depois que foram libertos da escravidão. The Israelites were dead after they were freed. A única coisa que pode dar a vida eterna The only thing that can give é eternal life a liberdade que Cristo traz da escravidão do pecado. is the deliverance that Christ brings from sin. E ali nos versículos onde nós lemos no Novo Testamento sobre a ceia do Senhor, And when we read in the New Testament about the Lord's Supper, nós não vemos nenhuma menção de um cordeiro. we don't hear any mention of a lamb. Eu imagino que tinha, porque essa era a tradição. I imagine because this was the tradition. Mas o que nós podemos ver ali claramente, But we could see clearly, revelado aos nossos olhos, revealed to our eyes, é um cordeiro à mesa falando aos seus discípulos. a lamb at the table talking to His Um disciples. cordeiro verdadeiro, um cordeiro santo. A true lamb, a holy lamb. E ele pega o pão, abençoa, dá graças ao Pai. And He gets the bread and He gives thanks E to ele the diz aos seus Father. discípulos: comam deste pão. And He says to His disciple, eat of this bread. Este é o meu corpo. This is my flesh. Bebam deste cálice. Drink up from this cup. Este cálice é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. This is the cup of my blood of the new covenant. O sangue que será derramado por vocês, por cada um de vocês e cada um de nós. The blood that will be shed for each one of us. O sangue que traz remissão dos pecados. The blood that gives remission of sin. Muito mais do que um sangue de animal.
way better than the blood of an animal. O sangue puro de Jesus é capaz de nos purificar. The blood of Jesus is capable of purifying us. E quando eu vejo essa passagem de Êxodo e ouço a instrução de Deus, When I see this passage of Exodus and I see the instruction of God, que as pessoas deveriam passar o sangue nos umbrais da sua porta, that the people had to put the blood over the door frames of their homes, a primeira coisa que vem à minha mente, the first thing that comes to my mind, lógica, logically, por que Deus precisa disso? why does God need this? Será que o anjo iria se confundir? Would the angel be confused? Será que ele falaria que não, aqui tem um israelita, aqui tem um egípcio? Maybe he would say, oh, here's an Israelite, he's an Egyptian. Deus já fez tudo. God already did everything. Ele planejou, He planned. foi até ele mesmo que levou o povo para o Egito. He's the one that took the people to Egypt. Ele permitiu que ficassem em escravidão. He permitted them to be in slavery. Ele levantou um homem. He raised a man. Ele deu as instruções. He gave them instructions. Ele proveu o cordeiro. He provided the lamb. Ele falou: matem. He said, kill. Agora vocês precisam fazer uma coisa. Now you need to do one thing. Há algo que nós precisamos fazer. There's something that we need to do. O sangue já foi fornecido a nós. The blood was already given to As us. instruções já estão nas nossas mãos. The instructions are already in our hands. Hoje nós não ouvimos mais em parábolas, nós não ouvimos mais simbologia. Today we don't hear any parables or symbology. Nós ouvimos a realidade de Cristo. Now we see the realness of Christ. A Bíblia diz que se nós cremos em nosso coração The Bible tells us if we believe in our hearts e confessar em nossos lábios and confess with our lips que Cristo é o Filho de Deus e morreu pelos nossos pecados, that Jesus is the Son of God and died nós for our seríamos sins, salvos. we would be saved. Essa atitude nossa de hoje This action of us today é a atitude dos israelitas de passar o sangue nas suas portas. is the action of the Israelites to put the Deus blood já over the fez door frame. todo o serviço. God already did everything. E uma coisa, And one thing, sem que merecêssemos. even though we Tudo didn't que nós deserve precisamos fazer é crer. it, all we need to do is to believe. Tudo que nós precisamos fazer é obedecer. All we need to do is to obey. E o interessante é que se nós continuarmos lendo depois da instituição da Páscoa, And the interesting thing, after the institution of Passover, Deus institui uma nova festa, uma nova celebração quando eles saem do Egito, God instituted a new celebration after they leave Egypt. que é a festa dos pães sem fermento. That it's the feast of the unleavened bread. E que por 7 dias eles deveriam tirar o fermento de todas as suas casas, de todas as suas tendas. And for 7 days they had to take all the yeast out of their house. E qual é a simbologia aqui? Na Bíblia, o fermento sempre simbolizou o pecado. And what is the symbology? Yeast always referred to a sin. E o número 7 sempre simbolizou completude. And the number 7 always represented. Então nós devemos viver sem pecado. So we need to live without any sin. Não uma semana, não 7 dias, Not only 7 days, mas todos os dias das nossas vidas. but every day of our life. Então esse Cristo, mas como nós podemos fazer isso? But how can we do this? O Espírito Santo de Deus. The Spirit of O God. Espírito Santo que Ele liberou, que Ele nos forneceu após a sua morte. The Holy Spirit that He gave us through Ele His está death. aqui para nos ajudar He's here to help us a celebrar essa festa. to celebrate this feast. Nós somos como um vaso, We're like a vase, mas que carregamos um tesouro inestimável. but we carry a E esteemed esse tesouro é o treasure. Espírito Santo, esse tesouro é essa revelação dessa verdade. And this treasure is the Holy Spirit. E depois, então, da ceia, And after the supper, Jesus agora vai cumprir, depois dele se entregar naquela mesa. and now Jesus goes to fulfill after Chegou giving a hora himself dele that ser supper. glorificado, chegou a hora dele cumprir tudo aquilo que estava prometido. Now He comes to fulfill everything that was promised. Êxodo capítulo 12, verso 6 diz assim, Exodus 12, verse 6 says, na orientação de Deus ao povo: e todo o ajuntamento da congregação deveria matar este cordeiro. and all the gathering of the people had to kill this lamb, Cordeiro em que não foi achado pecado. a lamb that was not found in Nem mesmo um blemish. ímpio conseguiu achar uma acusação contra Jesus. Not even the sinner could find an accusation against Quando Christ. Jesus está sendo julgado por Pilatos, o governador romano, When Jesus is being judged by Pilate, Pilatos diz: aqui está esse homem, eu não acho acusação nenhuma contra ele. here's this man, I find no accusation against him. Mas ele precisava passar por esse julgamento injusto. But he needed to be judged unjustly. Essa semana a minha filha viu uma cena da crucificação de Jesus e começou a chorar. This week, my daughter saw the scene of the crucifixion and E ela Jesus started perguntou, crying. por- And she asked, Ela perguntou por que o mal fez isso com Jesus. why was this done to Jesus? E eu falei para ela: não foi o mal quem fez.
And I said it wasn't evil that was Ele done. escolheu voluntariamente passar por isso por mim e por você. He volunteered Ele fez isso por amor a nós. He did this to love for us. E aí aquela multidão, mesmo com Pilatos falando, eu não encontro acusação nenhuma com esse homem. And even with the multitude, Pilate saying, I don't find any accusation against this Qual é a man. resposta da multidão? What is the answer of the multitude? Crucifica-o. Crucify him. Crucifica esse homem. Crucify this man. Então aqueles judeus, aquele povo que alguns dias atrás estava gritando Hosana, So these Jewish people that a couple of days back were saying, vem nos Hosanna, salvar. come to save us. Talvez eles estavam pensando que Jesus ia salvar do jugo de Roma. Maybe they were thinking that they were going to be delivered from the judgment E aí, of não Rome. satisfeitos pela decepção que tiveram com Jesus, agora eles gritam, crucifica-o. Now facing the deception maybe that they had from Jesus, they're crying out, crucify him. E sem saber, ele estava cumprindo a orientação de Êxodo, que o povo deveria matar o cordeiro. And not knowing they were fulfilling what was prophesied in Exodus, that the people shall kill the E lamb. quantas vezes eu e você And how many times you and I, gritamos, crucifica-o. we cry out, crucify him. Todas as vezes que nós não comemos as ervas amargas e não lembramos de onde Deus nos tirou. Anytime we don't eat the bitter herbs, E aí começamos a comer um pão com fermento. and we start eating leavened bread, Começamos a nos alimentar mal. Começamos a deixar de nos alimentar de Cristo. we stop feeding ourselves from Christ. Aí nós nos parecemos com esses homens que estão gritando, crucificam. Now we start looking like these men that were saying, crucify him. Mas isso precisava acontecer. But this needed to happen. Porque Deus até agora na cruz do Calvário, Because Jesus now at the cross in the Calvary, Ele estava fazendo se encontrar a justiça de Deus com a sua misericórdia, com a sua graça. he was in the midst of having the meeting of his judgment and his A justiça mercy. de Deus estava sendo satisfeita, His justice was being satisfied. porque estava havendo agora uma punição por todo pecado. Because of punishment for all sin. Porque sim, para pecado precisa haver pagamento. Because of sin, it needs to have a punishment. Era por isso que os cordeiros morriam no Antigo Testamento. And that's why the lamb were died in the Old Testament. Mas havia um substituto naquela cruz que era para mim e para você. But there was a substitute on that cross for you Eu and deveria estar na cruz. I should have been on that cross. Eu pequei, eu errei, eu me rebelei contra Deus. I sinned, I rebelled against God. E Deus colocou um cordeiro na cruz no meu lugar And God put a lamb in my e no place, seu lugar. in your place. E ali a misericórdia de Deus, And there the mercy of God que é não receber aquilo que nós merecemos, is to not receive what we estava sendo deserve. revelada. Was being revealed. E a graça de Deus, que é receber aquilo que nós não merecemos, And the grace of God is to receive what we também don't estava deserve. sendo apresentada Also being presented, para que nós pudéssemos viver, that we may need to live, para que nós pudéssemos ser santos, that we may be para holy, que nós pudéssemos viver uma nova vida e pudéssemos sair do Egito. that we live a new life and get away from Egypt. Esqueça o Egito, você foi liberto do Egito. Forget Egypt. You O were Egito free não from tem mais Egypt. poder sobre você. Egypt has no power O over pecado you. que um dia te prendeu não tem mais força. As algemas do pecado não podem segurar os seus braços mais. The shackles of sin can't hold you no more. Porque Cristo trouxe vida e vida em abundância. Because God brought life and life in Medite abundance. nessa verdade. Ele está aqui nessa manhã. Meditate in this truth. He is here. He's here A Bíblia this diz que o morning. teu Espírito Santo habita dentro de nós. The Bible tells that His Holy Spirit Então deixa abides Deus in falar us. com você nessa manhã. So let God talk to you this morning. Reflete nessa libertação que Ele proveu para você e para mim. Meditate on this freedom that He gave Eu quero us. te convidar a ficar de pé nessa manhã. I want to ask you to stand this À medida que morning. meditamos, In the way that we meditate, à medida que deixamos essa verdade assentar nos nossos corações, and how we let this truth over our hearts. feche os seus olhos, Close your eyes. dê palavras de gratidão ao Senhor. Give words of thankfulness. Você pode voltar alguns anos atrás na sua vida e lembrar de onde Deus te tirou? Can you go back for where God has delivered you? Talvez Maybe. escravidão Slavery de muitos pecados of many sin que hoje você não gosta nem de se lembrar, that you don't even want to remember. que talvez até mencionar aqui não seria Even to mention here. wouldn't be Apropriado. Appropriate. Lembre-se. Remember. Lembre-se que um dia você estava morto. Remember that one day you were E dead. lembre-se que um morto não é capaz de fazer nenhuma decisão. That a dead man can't make any Se ele decision. não tivesse trazido vida, If he hadn't brought life, se ele não tivesse te trazido um batismo de arrependimento, if he hadn't given a baptism of, se ele não tivesse entrado na sua Jerusalém voluntariamente e aberto os seus olhos, if he didn't enter your Jerusalem and open your eyes, nem de reconhecer os seus pecados você seria capaz. you wouldn't even been able to recognize your own sin.
Dê palavras de adoração ao Senhor nessa manhã. Give words of worship to the Lord this morning. Se essa história sobre Jesus morrer na Páscoa If the story of Jesus dying on Passover terminasse por aí, ended there, se a minha pregação terminasse aqui, if my message ended here, se tudo isso que aconteceu fosse isso e ponto final, if everything that happened was this and final, isso seria mais uma simbologia. this would have been just a symbology. Isso seria mais um rito, algo que talvez Deus estivesse apontando para alguma coisa futura que seria ainda revelada. It would have been just a ritual pointing to something to come in the future. Mas o que os cordeiros de antigamente não podiam fazer, But what the Lamb of the Old Testament couldn't do, o verdadeiro cordeiro pôde. the true Lamb, it could. Depois de 3 dias, After 3 days, as mulheres foram até o sepulcro de Jesus. the women went to Jesus' tomb. Elas queriam embalsamar o seu corpo, They wanted to embalm him porque todo homem que morre because every man that dies deve permanecer no túmulo. needs to stay in the tomb. E até mesmo as pessoas que andaram com Jesus, talvez, Even the people that walked with não Jesus, tinham tido a revelação ainda de que they didn't have the revelation este homem era diferente. that this man was different. Um homem que nunca pecou A man that never sinned não poderia ser wouldn't segurado be held pela morte. by death. A morte Death é inimigo somente daqueles que estão em pecado. is the only enemy of those who are in dia, sin. One day, O anjo da morte vai passar. the angel of death will pass over. Um dia o juízo virá. One day, the judgment will come. Assim como veio no Egito, Just like it came in Egypt, vai vir sobre este lugar. it's going to come over this place. E aqueles que estão em pecado, And those that are in sin, aqueles que ainda não passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas and portas, those who didn't put the blood over the door frames, enfrentarão a ira will go through the justa de Deus. justly from God. E eles não poderão lutar contra este inimigo invencível. And they will not be able to fight this invisible Mas enemy. Cristo But Christ não permaneceu no sepulcro. didn't stay in the tomb. Quando Maria Madalena chega ao sepulcro, ela encontra com um anjo. When Mary Magdalene approaches the tomb, E o anjo faz uma pergunta intrigante para essa mulher. and the angel makes an intriguing question to this Ele woman. diz: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Why do you seek in the dead he who Por que lives? você está procurando no túmulo alguém que a morte não poderia segurar? Why are you seeking in the tomb someone that death couldn't hold? Você pensa que ele era um pecador como nós? You think he was a sinner like us? Ele era um homem perfeito He was a perfect e man continua sendo perfeito. and continues to be Ele perfect. morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. He died, and on the third E day ele he está resurrected. vivo até hoje. And he's alive till Está today. sentado à direita de Deus, He's sitting at the right hand of intercedendo God, por nós. interceding for us. Essa não é mais uma história. This is not just another Essa não é story. mais uma simbologia. This is not just another symbology. Essa é o cumprimento, a realização da minha e da sua salvação. This is the fulfillment of my and your À salvation. medida que nos aproximamos da Páscoa, As we get closer to Easter, em que nós vamos sentar à mesa e celebrar a grande salvação que o nosso Deus nos trouxe. that we're going to sit at the table and celebrate the salvation that he brought us. Não a salvação de um reino terreno, mas a salvação de um reino das trevas. Not a salvation of an earthly kingdom, but of Que a Deus darkness. encha o nosso coração de gratidão essa semana That the Lord may fill us with gratitude this e week. que nós possamos celebrar And that we may celebrate. e que nós possamos falar And that we may e que nós speak. possamos cantar And that we may sing. que porque Ele vive, Because he lives. eu posso crer no amanhã, I can believe in tomorrow. eu posso crer no amanhã. I can believe in E não é tomorrow. só no amanhã, segunda-feira, And in only e não é Monday, só a semana que vem, not only next week, é no amanhã eterno, but an eternal tomorrow. onde todas as minhas doenças And all my sickness não mais existirão, will not, onde todas as nossas limitações serão passadas, but all our limitations will go onde away. toda lágrima será enxugada do meu e do seu rosto. Where every tear will be wiped out from our Ele faces. venceu a morte. He defeated death. Onde está a morte, a sua vitória? Oh, death, where is O your meu sting? Cristo ressuscitou. O My seu Christ Cristo is ressuscitou. resurrected. Your Christ is Celebre resurrected. esta vitória. Celebrate this victory. Celebre a vitória do Cordeiro. Celebrate the victory of Eis the o Lamb. Cordeiro de Deus. Here's the
their lives to Him não serão segurados pela morte. will not be held by death. Ele disse: Eu sou He said, I am a ressurreição e a vida. resurrection and life. Aquele que crê em mim, He who believes in me, aquele que crer em he mim, who believes in me, ainda que morra, even if they ainda die, que experimente a morte física, even if you go viverá through para death, sempre, viverá eternamente. will live forever, will live Você eternally. pode se alegrar nessa manhã, You may rejoice this você pode se morning. deleitar nessa verdade. You can have joys. Não há presente mais precioso que você possa ter recebido, meu irmão. There's no better gift that you can receive. Não há, meu irmão, algo que você pode se alegrar, celebrar ainda mais. There's nothing more that you can have joy in. Eu quero que você entoie um cântico de celebração nessa manhã. I want you to sing a Feche os song seus of olhos. joy. Close your eyes. Feche os seus olhos. Close your eyes. Dê palavras de vida. Give words of life. Agradeça a Deus pela sua salvação. Thank God for your salvation. O altar está aberto nessa manhã. The altar is open this morning. Aonde Jesus está, a ressurreição. Where Jesus is this resurrection. Jesus pode trazer ressurreição a tudo que é na sua vida. Jesus can bring resurrection for everything. Além da in vida life. eterna, Ele pode ressuscitar o seu casamento. Even that He can resurrect your marriage. Ele pode ressuscitar os seus relacionamentos. He can resurrect your Ele relationships. pode ressuscitar He can resurrect tudo que está morto na sua vida. everything that's dead in your life. Nós queremos orar por você. We want to pray for you. Nós queremos declarar a ressurreição do Senhor na sua vida. We want to declare resurrection. O of altar your do life. Senhor está aberto. The altar of the Lord is Venha à open. frente. Come forward. Venha à frente, você que quer ser renovado pelo Espírito Santo. If you want to be renewed by the Holy Você que Spirit. recebe essa palavra de ressurreição no seu coração esta manhã. You who receive this word of resurrection in your heart. Pai, nós estamos nesta manhã Father, we are this morning celebrando e entendendo celebrating and understanding aquilo que o Senhor nos deu. what you have given us. Nós queremos declarar que We want to declare that nós somos tão gratos ao Senhor we're thankful to the Lord, que nós não queremos viver uma outra vida that we don't want to live another life, que não seja uma vida que te agrade, that is not a life that pleases you, que não seja uma vida que tenha relacionamento com este Cordeiro, that doesn't have a relationship with this Lamb, esse Cordeiro santo, this holy puro, Lamb, pure, santificador, que é capaz de nos levar no caminho. that sanctifies, that can take us in a way. Pai, nós lembramos das tuas palavras neste momento, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. We remember your words that you're the way, the life, and A the truth. vida em ti There's life in you e só em ti. and only in you. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Pai, Father, se há alguém aqui nessa manhã que ainda anyone here this morning nunca fez uma confissão pública, that ever had a public, talvez você nunca pegou do sangue maybe you never got the blood e passou pelas suas portas, put over your door frames, talvez você já ouviu sobre essa salvação maybe you heard of this salvation e nunca fez aquilo que só você podia fazer, and did what only you could have done, que é crer that is to believe e confessar. and confess. Se houver alguém que nunca fez essa confissão pública, nós queremos orar por você. If there's anyone that never confessed, Nós queremos estar do seu lado neste momento tão importante. we want to be next to you in this very important moment. Levante a sua mão se você nunca fez isso. Raise your hands. Nós if queremos you've estar com never você. done this. We want to be with you. Levante a sua mão. Raise your hands. E se você And if you talvez já fez essa confissão, maybe did this confession, mas but por muitos motivos for many reasons tem vivido distante have lived distant deste Cordeiro Santo que lhe presenteou com a salvação. from this holy Lamb that presents that gift. E se você deseja se reconciliar com esse Deus, And if you desire to reconcile, nós estamos aqui. you're here. Nós queremos orar com você. Alguém aqui nessa manhã que queira se reconciliar com esta graça e com essa misericórdia? Is there anyone here that wants to reconcile with this grace and mercy? Eu
Louvado seja Deus, Pai. Nesta hora eu te glorifico, te exalto Father, this time I worship you e peço ao Senhor and ask you que trabalhe that word e aplique, Senhor, no coração de cada um de nós that apply to the hearts of as each one, verdades aqui reveladas the truth revealed, sobre o teu grande amor que foi derramado sobre nós. over your love that was poured out to us. Essa é a nossa oração e agradecimento. This is our prayer. Oramos ao Pai em nome do Filho pelo poder do Espírito Santo. We pray to the Father in the Spirit. Você pode dizer amém celebrando ao Senhor? You say